Boa noite a todos. Mais uma terça-feira e hoje nós vamos para o estudo do capítulo 23, que se chama Preparação para o Yoga. Capítulo 23 do nosso livro Autocultura à Luz do Ocultismo. E hoje o combinado foi que eu ia fazer a condução desse estudo, porém eu não trouxe nenhum slide, tá? Então nós vamos fazer esse estudo conjunto, tá? Eu vou projetar o texto na tela, como eu já li, eu fiz alguns destaques, tá? Eu evidenciei algumas partes do texto que eu acho que vale a pena a gente se debruçar e estudar um pouco mais. Então, eu vou projetar aqui. Vocês estão vendo? Aqui, eu estou vendo, mas só metade da tela. Eu sei, vou diminuir aqui agora o... Peraí. Não nem vou saber onde você está aqui, né? Porque você está com página 177, o meu está 243. Não, é porque, olha só, o PDF, ele realmente tem uma numeração diferente, tá? Então, a gente vai ter esse pequeno problema. Agora, dá para ver a tela, gente? Vocês estão vendo? Sim. Você também, né? Eu posso aumentar um pouquinho mais assim, olha? Se eu aumento assim, fica bom? Tá, beleza. Tá. Gente, estou usando o celular, só vou desligar a tela aqui para ficar mais fácil para eu acompanhar aqui. Ok, Luciano. Olha, então, como eu falei, a gente vai fazer um estudo em conjunto, né? Então, a gente vai fazendo uma leitura do capítulo, mas como eu já li, eu evidenciei algumas partes, destaquei, eu vou começar por uma parte final do livro, tá? Parte final do capítulo, porque eu acho que ele vai ficar mais interessante se a gente for lá no finalzinho. Não é exatamente o final, acho que, deixa eu ver no livro qual página que está na 248, primeiro capítulo da 248. Eu vou ler esse texto que está... Deixa eu só achar ele aqui no... Vou diminuir um pouquinho mais aqui, só para ficar para mim. Tá. Então, vou ler essa parte aqui. Podemos? Está todo mundo aí? Bom, neste trabalho, então a gente está falando do yoga. Neste trabalho, não importa a idade, não importam as circunstâncias, mesmo a morte não importa. O trabalho pode continuar sem interrupção, mesmo depois da morte, se estamos orientados nessa direção. Pois nosso objeto, ou meta, está dentro de nós e conosco permanecerá onde quer que estejamos. Pois todas essas exterioridades pertencem ao mundo fenomenal e nós engatamos nosso carro à estrela eterna da nossa alma, oculta dentro de nós e guiando-nos para si mesma. Isto é o que a yoga preparatória significa potencialmente e pode realmente significar para quem empreende o trabalho com seriedade. Então, resolvi começar assim, para a gente entender por que é importante esse trabalho do yoga, aqui e agora. Ah, mas eu tenho 90 anos de idade. Ok, o yoga começa agora. Né? É inclusive um dos sutras, né? O yoga começa agora. A gente, mas eu sou muito novo, sou adolescente e tal, eu tenho outras coisas na cabeça. Você tem uma vida inteira pela frente. Mas eu estou doente, não tem muita perspectiva de vida. Mas você está olhando para essa vida. E o yoga fala, esse trabalho que a gente começa aqui agora, ele vai
se perpetuar. E se a gente chegou nele aqui, nesse estudo, provavelmente a gente também teve contato. Então, a ideia é não temer. Vamos fazer um pouco, um pouquinho. E ele ele chama atenção da gente para isso, o Taimni. Ele fala que um aluno, quando entra na universidade de matemática, ele não vai aprender cálculo exponencial logo de cara, ele vai começar ali pelas coisas mais básicas, a aritmética. Então, a gente também, seguindo um passo firme, a gente pode começar aos poucos, mas devagar e sempre. E, então, para mim, quando eu li esse texto, essa parte, eu falei, nossa, eu vou começar por aqui porque é para nos aterrar, para mostrar a importância da gente começar esse trabalho pequeno, para a gente colocar na nossa vida. Pode ser pequeno, mas que a gente faça hoje. Porque se a gente colocar hoje, um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, amanhã ele se torna, ele vai se perpetuando. Tá? E não importa se a gente vai morrer, eu posso falar aqui com vocês, amanhã eu morro. Não importa. Né? O importante é que a gente executa esse trabalho, né? Faça desse trabalho um trabalho de vida. E ele vai colocar isso em palavras muito bonitas aqui, que tem a ver com aquela imagem da construção da gente mesmo. Sabe aquela escultura? Eu não sei se vocês já viram aquela escultura do Self-Made Man, que é ele se esculpindo. Então, tem um momento aqui do texto que ele traz essa explicação e, na mesma hora, me remeteu essa escultura. Mas aí a gente vai chegar lá. Aí eu vou voltar, então, no comecinho do capítulo, porque também vocês que leram, né? Eu não sei se leram, mas a gente pode aqui fazer uma leitura junto e aí a gente pode debater sobre esses pontos aqui que eu destaquei. Então, depois de ter lido aquela parte que está mais para o final, a gente volta no começo. E aí ele vai falar o estudo sobre a natureza do samadhi e os processos mentais sutis. Gente, aí eu estou lá no começo, tá? Não sei se vocês viram aí, que eu voltei lá para o título mesmo, para a página 243. O estudo sobre a natureza do samadhi, os processos mentais sutis aí envolvidos podem muito bem dar a impressão de que a técnica da yoga não seja para o homem comum e que ele possa, na melhor das hipóteses, fazer somente um estudo teórico do assunto e deve adiar a aplicação prática à sua própria vida para uma futura encarnação, quando as condições forem mais favoráveis e suas faculdades mental e espiritual estiverem mais plenamente desenvolvidas. Por isso eu li aquela parte primeiro. Nada disso. Vamos começar agora. Um pouco que a gente pode. Essa impressão, ainda que natural, é baseada em concepção errônea. Aqueles que formularam a filosofia da yoga e delinearam sua técnica esmerada não ignoravam as fraquezas da natureza humana e as limitações, ilusões em que vive o homem comum. Eles não poderiam expor a necessidade e urgência do homem se libertar dessas limitações e então apresentar-lhe um método para atingimento desse objetivo que pareça acima de sua capacidade. Eles conheciam as dificuldades que isso envolvia, mas sabiam também que poderiam ser vencidas pela adoção de um curso progressivo de preparação que é científico e de acordo com as leis do crescimento e evolução humanos. Bom, eu achei assim, se vocês quiserem abrir o microfone, tá, gente? Vocês ficam à vontade, mas assim, é de um abraço essa parte do texto. Fala assim, tá tudo bem, você tem seus problemas, você tem seus obstáculos, né?
a gente não consegue se concentrar, aí a gente fala das modificações da mente, né, que são os vrits, que ele chama aqui, nos sutras do Patanjali, ele fala muito que yoga serve para acessar essas modificações da mente. Então, porque sabe que nós temos, né, temos sofrimento, então o yoga é para nós, é um convite para a gente fazer essa autotransformação. E aí, aqui ele dá esse exemplo que eu já até comentei, que a pessoa ela não começa assistindo, né, na faculdade de matemática, cálculo integral. Então, é realmente aos poucos. Então, aí descendo mais um pouco, ainda na... Deixa eu ver, acho que agora já está na... Lá no finalzinho da 243. As pessoas começam por se preocupar com a dificuldade da prática do samadhi e a cogitar quando estarão aptas a se elevarem aos estados superiores de consciência, o que é possível por meio do samadhi. Tais pessoas imaginam que lhes basta principiar e todos os frutos da vida iógica serão seus ou deverão ser antes de passado muito tempo. Assim, aí a gente volta lá no começo do texto. Assim, ou não começam, ficam paralisadas, aquelas pessoas falam, ai, não, deixa para uma vida futura, não vou começar agora, ou se começam, já ficam desiludidas e cedo desistem, pensando que, no final das contas, não há muito que ver na tão propalada ciência da yoga, ou então são incapazes de empreender uma tarefa tão difícil. Aí, eu destaquei uma frase assim, que eu achei maravilhosa, que é essa aqui em rosa, que está na página 244. Aí ele faz um alerta. Vamos assim, protelando o esforço e nos encontrando praticamente no mesmo estágio, gente, vida após vida. Isso é um alerta, isso é para nós que estamos aqui estudando isso. E aí ele continua, a ciência do yoga pode ser dominada, eu só estou lendo, gente, as partes que eu realmente marquei, tá? Mas se vocês quiserem abrir o microfone e ler outras partes, tá? A ciência do yoga pode ser dominada, como todas as outras, por meio de um curso de treinamento gradual. Que paz! Isso dá uma paz. Começamos com coisas simples, que todos podem fazer. E prosseguimos passo a passo, dos problemas simples para os complexos, das práticas fáceis para as mais difíceis. Devido às diferentes potencialidades ocultas nos diferentes indivíduos, nosso progresso é regulado não por anos de trabalho, mas pelo aumento das capacidades e mudanças em nossa mente e atitudes. Achei essa parte também interessante, porque assim, não faz diferença, às vezes a pessoa ela começou no caminho agora, outro está há 10 anos. Por isso que ele fala, que eu trouxe aquela estrofe que estava lá no final para o começo. A gente tem que começar, a gente tem que empreender, a gente não precisa ficar com medo, porque aqui não é questão de anos de trabalho, é questão de conexão. Eu trabalhei muito tempo em escola, né? E aí ia no método Montessori. E Montessori percebia que algumas crianças, por exemplo, elas se desenvolviam melhor em matemática, muito mais rápido do que outras. Então, é por isso que Montessori dividia, né, a sala de aula em cinco áreas de trabalho. Isso é um respeito, né? Porque aí a criança que ela tem afinidade pela matemática, ela começa por ali, a outra que tem mais afinidade pela linguagem, a outra pela vida prática, e cada um vai por aquilo que seguindo o seu coração, mas no final, né, tá todo mundo indo junto. Então, a ideia aqui não é anos de trabalho no yoga, é como a gente se conecta. E a gente vai se conectar a partir do coração. E aquilo que fala melhor com a gente, né? Então a gente tem Bhakti, o Gnana, Yoga, né? Então tem vários.
Mas aí ele traz aqui um sutra que esse sutra ele vai destacar porque ele fala que essa combinação ela seria ideal, essa combinação seria ideal para o nosso começo não o nosso começo ele até fala, né, o yoga aqui preliminar, né, ele até fala assim, mas enfim, porque assim, tem práticas muito avançadas aqui, né? Mas então ele vai destacar que o sutra número 1 do capítulo 2, né, do Sutras de Patanjali, porque são 4 livros, né, são divididos em 4 livros. Esse segundo capítulo, né, e o Sutra número 1, ele diz assim, bom, não sei se eu acho que eu não vou ler, né, porque está em sânscrito, mas Tapa, Swadhyaya, Pranidhana, Kriya e Yoga, que é austeridade, autoestudo e resignação, a Ishvara, ou Deus, constitui a yoga preliminar. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses três tipos aqui de atividade que ele fala, né, nesse sutra, né? Os 3 diferentes tipos de atividades que o Sutra prescreve são destinados a desenvolver os 3 aspectos fundamentais da natureza humana, a vontade, o intelecto e o amor. Como vimos no capítulo precedente, que é o que o Sandro trouxe, né, da devoção, o conhecimento intelectual lança as bases da vida yógica por uma sólida preparação teórica. O desenvolvimento do amor, a devoção e a transformação e purificação da vida, que isso inclui, adiciona sabedoria ao conhecimento. E então, pela aplicação da vontade espiritual, controlando e inibindo as modificações da mente, o yogi passa do estágio de sabedoria para o da realização. Todo o treinamento e autodisciplina culminam na autorrealização e na libertação. Então, assim, a gente viu aqui que ele está falando que a gente vem do conhecimento intelectual, né? Que o yoga vai lançar as bases, né, para esse conhecimento intelectual, né, nos preparando teoricamente. Aí vem, né, essa devoção, e quando a gente adiciona devoção, a gente joga luz sobre esse conhecimento, então fala de uma sabedoria, né? Então, do conhecimento intelectual, a gente vai para a sabedoria, e aí, por último, ele fala da aplicação da vontade, que aí a gente realiza. Então, fala do conhecimento, da sabedoria e da autorrealização. E aí, bom, agora a gente está na página 245, para quem está no livro, tá? Vocês querem comentar, gente? Não sei como é que está indo para vocês, se está bem, se não está, se está fluindo? Estou tranquilo, bom demais. Tá. E aí, o primeiro a ser notado é que todos esses 3 tipos de atividade constituem um começo real da vida iógica e depende do próprio aspirante e de como ele os utiliza para uma transição rápida de um estágio preparatório de progresso para um avançado. Então, é o que ele fala lá na página 244, ele estava falando que não é questão de tempo, mas é questão de de dedicação, de esforço, de prática, né? Então, uma pessoa ela pode passar de um estágio preparatório para um avançado. O sutra, ele traz tapas, swadhyaya e Shivara Pranidhana. É isso que o sutra
o primeiro sutra do capítulo 2 traz, né? Como práticas para o Kriya Yoga, né? Que constitui o Kriya Yoga e que o Taittiriya coloca como yoga preliminar. Então, Tapas, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana parecem práticas misteriosas, mas nelas nada há de misterioso. Eu também coloquei esse marca-texto como rosa, porque para mim foi como um abraço, foi um carinho no meu coração, tipo assim, ai, que esse Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana, não sei o que lá, termos muito difíceis, sânscrito, nossa, isso está muito longe de mim, gente, eu vou dormir. Não, ele fala, parecem práticas misteriosas, gente, mas não é nada de misterioso. Swadhyaya é apenas o estudo intensivo dos problemas mais profundos da vida, de modo que possamos ter uma base teórica adequada e adquirir uma ideia correta e global de todos os problemas envolvidos na prática da yoga e dos métodos empregados na solução desses problemas. Mas esse estudo pode ser feito por nós mesmos, de tal maneira que possamos, aos poucos, ir desenvolvendo a capacidade de extrair todo o conhecimento do nosso interior e nos tornarmos independentes de auxílio externo nesse processo. O estudo deve ser feito em nível mais profundo e não consistir apenas no acúmulo de informações de segunda mão tiradas de livro, etc. Então, a gente lembra que o yoga de Patanjali, né, que a gente chama também de Ashtanga Yoga, ou Raja Yoga, né, a gente fala de 8 passos, que é o Yama, é o primeiro, são 4, dentro do Yama a gente tem 4, depois Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Tá? Esses são os 8 passos do Raja Yoga. O primeiro, que é o Yama, é onde ele vai trazer o... Peraí, deixa eu só conferir aqui. O Swadhyaya, ele faz parte do Niyama. O que é o Niyama? É uma disciplina interna. Então, o Patanjali, né, ele divide em 4, esses 8 passos da Ashtanga Yoga, né, que é a Raja Yoga, tem o Yama e tem a Yama e depois o Niyama. O Swadhyaya, ele é o 4, que ele é a autoobservação e o autoestudo. Então, Swadhyaya é a gente ter essa base, né, a partir desses livros sagrados, mas a gente está sempre em conexão conosco mesmo, a gente está sempre se observando. Então, tudo que a gente pratica, a gente também está consciente daquilo que nós estamos fazendo e nós estamos praticando. Isso é Swadhyaya, isso é o autoestudo. Então, aqui embaixo, em rosa, onde eu marquei de rosa, ele está escrito assim. Espera aí. Sumiu a tela, né, para vocês? Espera aí. Não sumiu não, Raquel, o texto está aí ainda. Ah, tá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. O principal propósito de Swadhyaya é abrir as portas do nosso interior para o verdadeiro conhecimento e ter a capacidade de utilizá-lo sempre que necessário. Tendemos a esquecer que todo conhecimento está realmente em nosso interior, na mente universal, e é possível lançar mão dele, pelo menos até certo limite, abrindo a passagem entre a mente inferior e a mente superior.
Ele vai dar um alerta aqui, né, que ele não está se referindo aos conhecimentos das realidades, que é adquirida através dos processos mais elevados do Samadhi. O que ele está se referindo aqui com Swadhyaya é que o conhecimento intelectual comum que está presente no ego, na individualidade, operando através do corpo causal, né, do qual pode ser extraído, se essa mente inferior estiver purificada e sintonizada com esse eu superior. Então, a gente consegue, se a gente tiver, né, Swadhyaya é essa conexão conosco mesmo, com esse eu superior, desde que estejamos, né, com essa mente inferior purificada e sintonizada. Alguém quer comentar? Raquel, só um destaque da página das frases anteriores. Acho que na parte que está em amarelo aí. Deixa eu achar aqui. Ok. Possamos, aos poucos, ir desenvolvendo a capacidade de extrair todo o conhecimento do nosso interior, nos tornarmos independentes de auxílio externo nesse assunto. Obviamente, a gente começa com um estudo introdutório e às vezes, um curso, seja aqui ou outro curso que você faz, é introdutório. Quando eu sigo aqueles ensinamentos que são considerados introdutórios pelo professor e coisa e tal, por quem está tendo a didática da aula, seja aqui ou outro curso qualquer, quando eu me envolvo com esse trabalho introdutório e aprendo aquilo ali, começa a deixar de ser introdutório, né? Basicamente sempre é assim, né? E aqui não foge disso também. Então, nessa frase que eu li, eu ganhar independência nesse assunto, mais cedo ou mais tarde, meio que é um destino meu entrar em autonomia sobre esses assuntos, né? Isso é uma coisa muito importante. Isso eu acho que a Sarahada fala que a senda começa quando você começa a conseguir estudar a vida por si mesmo. É aí que começa a senda, né? Então é bem interessante essa colocação que ele pôs aqui. Acho Bonita que é essa algo de frase. importância. A senda espiritual começa quando você dá um início em estudar a vida por si mesmo. Bem-vindo, Maurício. Mais alguém? Posso continuar? Vou parar um pouquinho aqui para perguntar para vocês se vocês acham que assim está legal ou se é cansativo, só para a gente também, só para eu trocar uma ideia aqui com vocês. Vocês acham que bom, Raquel. Você acha que está bom, Sandro? A Acho que tá bom, Dilma, a sim. Luciana, vocês acham que está bom assim? Tranquilo. Luciano? Tranquilo. Tá. Estou tentando fazer dessa forma, né, Maurício? Você chegou agora, eu expliquei que eu preparei um material, mas eu não fiz slide, não fiz nada, eu realmente destaquei as partes que eu acho interessantes no texto para a gente ler aqui em conjunto, sabe? Até porque às vezes a gente sabe que nem todo mundo tem muito tempo, aí às vezes também não tem, sabe, habilidade para fazer PowerPoint, então dessa forma a gente fica mais livre, né, para poder contribuir. Então, semana que vem, Maurício, Dilma, Luciano, se vocês quiserem fazer, o Sandro já falou que, né, também ele Que pode... página você está? Olha, agora eu estou na 245. É porque aqui onde eu estou, no PDF, é um pouco diferente. É 245, sim, Raquel. É? Nem eu estou achando. Tá lá no final da 245, né? Tá lá no finalzinho, ó, Maurício, da 245.
Vou ler essa parte que está aqui destacada, tá? Então, assim, em amarelo. Assim, todos os meios, métodos e práticas, tais como reflexão, meditação, japa, etc., que tem o efeito de abrir o canal entre a mente inferior e a mente superior, vem sob a denominação Swadhyaya, e o principiante deve usá-los cada vez mais, à medida que crescem seus interesses e capacidades. Então, interessante, né? Está aqui explicando um dos motivos pelos quais a gente deve buscar fazer essas reflexões, meditação, utilizar o japa, né? Bom, etapas, que é geralmente, né, traduzido como austeridade, dá uma impressão errada, o Taimni fala, né, sobre a natureza real e essencial desta parte da yoga preparatória, porque tap, que significa aquecer, né? Então, aí é essa hora que ele vai trazer aquela imagem bonita que eu falo do homem esculpindo a si mesmo. Se o ouro impuro é aquecido até uma alta temperatura, todas as suas impurezas, aos poucos, são queimadas e eliminadas, e somente permanece o metal puro, perfeito. Esta é a ideia essencial do fundamentado tapas, que num significado amplo quer dizer disciplinar nossa natureza inferior a fim de purificá-la. Remover todas as escórias de fraqueza, de impurezas, de modo que nosso corpo e nossa mente se tornem puros e obedientes à nossa vontade e possam servir como instrumentos eficientes do eu superior. Tapas é, assim, a transmutação da natureza inferior em superior por um processo de autodisciplina. Não era aqui, acho que mais para frente que vai trazer mais ainda essa ideia da escultura. Eu faço aula, né, com um professor indiano, né, do Sutras de Patanjali, e antes da aula eu fui escutar o que ele falou sobre esse primeiro sutra. E ele estava falando que, ele explicou que tapas, né, está muito ligado a Hatha Yoga, tudo que exige da gente muito esforço, muita energia, então como a respiração. Quem faz yoga, que é aula de yoga, eu não sei se você já ouviram o professor falando assim, fica nessa posição, aí quando está muito difícil, fala, está queimando tudo, para queimar mesmo. Então, na hora que esse meu professor falou, eu lembrei da Aline, que é minha professora de yoga, que ela fala, essa posição está queimando, tá bom. Aquece mesmo o corpo. Isso é tapas. É que a gente não desiste mesmo quando está muito difícil. Exige muita dedicação, muito esforço, muita prática. E quanto a Shivara Pranidhana, comumente traduzido como autoentrega a Deus, é realmente um aspecto da devoção e um método eficiente para desenvolver a devoção, está muito ligado ao Bhakti Yoga, né? Então, a gente fala tapas está muito ligado a Hatha Yoga, né? E Shivara Pranidhana está muito ligada a Bhakti Yoga. E talvez estou aqui pensando que o Swadhyaya pode estar muito ligado ao Gnana Yoga, que é o estudo e a reflexão, né? E a autoobservação. Bom, pois a devoção não aparece em nós com facilidade. Aí eu achei bonito ele explicando isso, que somos testados e experimentados até o limite máximo. E isso pode nos pôr em desespero muitas e muitas vezes. Mas quando aparece, transforma a nossa vida. Enche-nos de alegria e exaltação a ponto de sentirmos que os sacrifícios, esforços e sofrimentos que passamos, nada são comparados com a bem-aventurança que recebemos e a graça de Deus que desce sobre nós. Eu acho que em algum momento da vida, nossa, a gente às vezes já deve ter experimentado isso, né?
que mesmo com todos os sofrimentos, todos os percalços, né, tudo que a gente passa, às vezes vem aquele calor no coração, aquece e fala, nossa, que mesmo, apesar de tudo, né, existe essa bem-aventurança. Mas ele fala, não aparece em nós com facilidade, somos testados, experimentados. E aí a gente vai ter que se sacrificar e a gente tem que continuar nesse caminho, né? Não é só falar assim, né, agora eu encontrei Deus, né? E tá tudo bem, né? É um caminho de esforço. Eu acho que é um caminho de esforço até a gente não precisar mais se esforçar, porque fica tão natural dentro de nós, mas aí lembrando que a gente está falando aqui do yoga preliminar, né? A gente não está falando aqui de um yogi, né, um sábio, a gente está falando de todo mundo que está querendo começar esse caminho, o que já começou e que quer se manter. Então, aí ele continua falando, né, da devoção. Se os métodos que são sugeridos em sua tríplice... não, peraí, desculpa, acho que aqui agora ele já está falando de tudo. Se os métodos que são sugeridos em sua tríplice disciplina são seguidos com sinceridade, cuidado e entusiasmo, não somente transformarão nossa natureza e nossos corpos inferiores em instrumentos adequados ao eu superior, como também abrirão novas perspectivas de realizações e liberarão novas energias e potencialidades ocultas que dificilmente suspeitávamos haver em nós. Muito lindo, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar pelo livro, mas agora a gente já está indo para a página 147, tá? Esse próximo aqui, onde eu coloquei, fiz uma marcação rosa aqui, no finalzinho desse parágrafo, que já é na 247. Então, ele fala, né, que é para a gente praticar, né? E aí, no final, ele dessa estrofe, ele fala, embora tenha sempre em mente o seu objetivo, ele não perde tempo e energia pensando em coisas que, de momento, não lhe compete. O trabalho em que está empenhado é tão absorvente e interessante que, por hora, lhe basta. É porque aqui eu não negritei o parágrafo, mas ele está falando, ele remete àquela ideia, aquele exemplo que ele deu lá na primeira página, do menino que entra na faculdade de matemática. Ele não está estudando cálculo integral, ele começa pelo básico. E esse básico, ir passando por prova, por todas as etapas da faculdade de matemática, isso vai dando para ele essa energia, ele vai descobrindo suas potencialidades. Isso é que vai brilhando o olho. Então, ele fala, embora tenha sempre em mente o seu objetivo, ele não perde tempo e energia pensando nas coisas que agora ele não sabe. Então, nesse caminho do yoga, não é para a gente pode olhar para um yoga, para um grande sábio, e ter como uma meta. Mas olhar para ele, e se a gente se compara e a gente desiste, não é esse o objetivo. Porque nós temos que ir passo a passo. E aí eu fiz uma anotação aqui que me fez, que nessa hora que eu li, me veio à mente, que é: o caminho se faz ao caminhar, e a beleza está aqui agora. O yoga é aqui agora. Então, assim, é bom a gente ter aquela meta, a gente olhar e falar, é isso. Mas a gente vibra com cada parte do caminho. E é porque a gente se dedica ao aqui e agora, a esse eterno presente, é que vai ser possível atingir essa meta da autorrealização, da liberação. E cada etapa dessa que a gente vai passando, a gente vai descobrindo essas perspectivas, a gente vai tendo
descobrindo novos horizontes, novas perspectivas vão se abrindo, vão liberando novas energias e potencialidades ocultas. Olha que bonito. Isso também me lembra muito o livro, né, que a gente leu, O Luz no Caminho, né? Bom, então Raquel. aí... Luciana? Sim. Então, a hora que você falou, eu lembrei, né, do Luz no Caminho, o caminho e o observador, né? Ai, mas agora deu um branco aqui. A cada momento, a cada instante, né? Que o caminho e o observador silencioso, o caminho e o caminhante, mas não é essa a palavra certa, me fugiu aqui. A cada momento, a cada instante, né? Que você se conecta, então, a todo momento você está presente. Isso, a gente vai se transformando num só, né? O caminho, o caminhante, né? Isso, É a cada isso, momento, né? a cada instante, é A isso gente, mesmo. é isso. É isso mesmo. Essa Eu, frase, a gente tem que ter ela sempre em mente, quando a gente está, assim, observando o que está acontecendo mesmo, né? Está bem... é flagrante a dificuldade que a gente tem no caminho, né? Mas eu não sei se é do livro A Luz do Caminho ou se é em outro livro que eu li, o seguinte: se você der um passo em direção ao caminho, o caminho abre perspectiva para mais 10 passos. Isso é o sentido, né, dessa coisa para fazer esse caminho, para ter essa austeridade, para você se estudar, se dedicar a fazer o caminho que tem que ser feito, né? Isso é muito difícil, mas tem que buscar, tem que dar um passo para abrir mais passos para frente. Eu acho que não é a voz do silêncio, não? Eu não vou saber agora em qual dos livros é que foi, entendeu? Porque... A luz no caminho. Muito bonito isso, essa integridade, né, com a própria vida, a gente está aqui inteiros, entregues, nesse momento, né, aqui e agora. A gente sabe qual que é a nossa meta, mas a gente faz aqui, o pouco que cabe nesse momento. Aí vou dar continuidade, mas alguém quer falar? Sandro? Estou vendo você mexendo assim. Tá. Então, é o trabalho criativo, aí está na 247, segundo parágrafo. É o trabalho criativo que dá alegria à vida e a transformação de nossa natureza por métodos da yoga preparatória e a transformação de nossa natureza por métodos da yoga preparatória é um trabalho criativo da mais alta ordem, mais real e mais dinâmico do que pintar um quadro ou esculpir uma estátua. Aí ele faz uma imagem linda aqui, produz uma imagem linda com essas palavras, e é aqui que eu falo da escultura, da gente lapidar, da gente se lapidar. Então, assim, né, quem escreve, quem pinta, todo tipo de artista, a Luciana, né, fazendo as suas roupas, né? Todo mundo que utiliza da criatividade, ele fala assim, olha só, olha que interessante, os artistas lidam com a matéria inerte, então tinta, o quadro, a roupa, né? A argila, o mármore. O homem que está esculpindo a imagem do seu eu verdadeiro para emergir de sua natureza inferior, está trabalhando com alguma coisa viva, real. A questão é o seguinte, a gente está se trabalhando o tempo inteiro, e aí, de repente, alguém briga com a gente, sabe? De repente, né, mais um gatinho chegou, Luciana, né? A gente tem que dar conta, enquanto quadro, enquanto a folha de papel, né, do poeta, a tela do pintor,
ela é uma matéria inerte, a gente está esculpindo a gente mesmo e essa vida não para. O tempo todo está acontecendo coisas. Uma nova estátua, corporificando nossa futura perfeição, está sendo esculpida no mármore bruto da nossa natureza inferior. É a criatividade divina neste trabalho que transforma nossa vida numa canção, apesar de todas as perturbações e tribulações que passamos na periferia da nossa consciência no mundo externo. Então, assim, o que me veio à mente aqui? Que na hora que a gente está com esse propósito, tem essa meta, mesmo que aconteça aqui um problema, uma perturbação, a gente está o tempo todo lembrando que a gente está ali se lapidando, se construindo. Então, por mais que venham os percalços, os problemas, a gente se acolhe, né? Lembra que nós não somos uma matéria inerte, a gente sabe que a gente está em construção e esse trabalho tem uma meta. Estamos nos tornando, aí ele continua, estamos nos tornando aquilo que somos. Olha que bonito, aquilo que já somos. Não sabemos como a estátua será, mas aquele que é o eu interior sabe. E sentimos sua mão guiando-nos ao tomarmos o buril e começarmos a modelar o bloco de mármore de nossa natureza bruta. Achei, assim, de uma riqueza tão grande, porque eu não quis passar batido por isso, porque exatamente isso é que faz com que amanhã o problema que a gente tem, ou depois, quando a gente terminar o Zoom aqui, aí a gente tem que resolver um problema, são essas frases aqui que vão nos motivar, incentivar, porque ele já está falando, os problemas acontecem, mas se você tem essa meta, e se a gente quer transformar, né, esse trabalho nessa canção interna, né, transformar nossa vida nessa canção, se a gente quer construir, se a gente quer se desfazer daquilo que não tem mais necessidade para vir à tona aquilo que já somos, nosso verdadeiro eu, nosso eu interior, então tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Porque estamos aqui exatamente para isso, construir. E é aqui e agora. É aqui e agora. Tá? Como o menino lá do curso de matemática. Não é cálculo integral. A gente não está no cálculo integral. Vamos lembrar disso. A gente está na aritmética ali, soma, divisão, tá? E tudo vale a pena. Não é porque o outro já está no cálculo integral que eu vou me desanimar. Não, não é. Até porque não é questão de tempo. Não é questão de tempo. É de sintonia, de conexão, de esforço, dedicação. E de estarmos conscientes. É esse trabalho em conjunto que traz esse sutra número 1 do capítulo 2, né, que é tapas, Ishvara Pranidhana e Swadhyaya, né, que é tapas, a dedicação, Swadhyaya, a autoobservação, e Ishvara Pranidhana, eu faço, eu me entrego, eu me devoto, né, tudo que eu faço para Deus, né? Então, essas três práticas, elas vão colocar, nos dão integridade nessa caminhada, né? Nos dão inteireza. Aí, continuando aqui, eu não sei se alguém também quiser falar, gente, mas como eu falei, não é nenhuma, assim, apresentação, aí, se vocês quiserem, pode o tempo inteiro abrir o microfone, falar, deixar aberto. Eu gostaria. Então fala, Lu. Não, como são as coisas, né? Tem coisas que às vezes a gente pensa, chega na hora do estudo, acontece. A hora que eu estava subindo agora,
falei assim, nossa, eu tenho isso aqui para arrumar, tem aquilo ali. Eu me senti, a hora que eu estou subindo, sabe aqueles movimentos de vídeo que você acelera, que você vê assim, o espaço, aí eu comecei a ver, tipo assim, diz que esse espaço que a gente está, ele não, tipo assim, ele é imóvel. O que move somos nós. É a Terra, são os planetas, os cometas e nós. Então, eu comecei e falei assim, caramba, eu tenho tanto tempo para ir ali, mas, ao mesmo tempo, isso acontece, assim, numa mesma sequência, é como se tivesse parado e que não está parado. Volto para o mesmo tempo, no mesmo instante e a cada momento. Aí eu consegui ver isso. O que você falou agora é isso. Eu subi, falei assim, caramba, eu estava almejando isso, já está acontecendo, daqui a pouco já estou voltando, eu já fui, já fiz a viagem mental, já voltei, já estou aqui. A meta, né? A meta e o momento agora, né? Sim. Aí eu falei assim, eu estou igual uma formiguinha catando aqui, faço isso ali para poder viajar. Eu vejo essas imagens acontecendo direto, e quando eu leio algo assim que faz esse link, né, lá em cima, né, e aqui embaixo, e se a gente estiver bem atento, a gente consegue perceber mesmo, entendeu? Que esse espaço aqui, ele é pleno. O espaço que tudo está, ele é pleno. Mas, ao mesmo tempo, ele é imóvel. O que move é o que está dentro. Para cima, para baixo. Entende? É tudo quanto é lado. E a gente tem que saber disso. Aí, continuando aí, na página ainda 247, lá no finalzinho, tá? Bem no final mesmo do parágrafo, aí fala: os que são artistas e conhecem a alegria de pintar um quadro ou de escrever um poema, podem avaliar o que seria a felicidade de produzir uma imagem divina, viva, que potencialmente está oculta em nosso interior. Um quadro é coisa morta, uma estátua é coisa morta, mas aquilo que tem vida, que aos poucos vai surgindo do nosso interior, é um ser divino, de infinito potencial, que se torna cada vez mais um veículo do amor, da sabedoria e do poder divino. Que aí fala, né, do conhecimento, né, do amor e da vontade. A imagem completa pode estar ainda no futuro, invisível e desconhecida, mas é este trabalho criativo de trazê-la à existência que dá alegria e entusiasmo ao trabalho na yoga preparatória. E aí que agora ele fala traz aquele parágrafo, né, que eu comecei, na verdade, né, quer dizer que não importa, então, depois de termos falado isso tudo, não importa quando, né, não importa quantos anos você tem, não importa em qual cidade você está, não importa, né, não importa nada na sua vida, se você tem dinheiro, se você não tem, em qual cidade você mora, né, se você está bem de saúde ou se você não está, né, não importa as circunstâncias, mesmo a morte não importa, o trabalho pode continuar sem interrupção mesmo depois da morte, se estamos orientados nessa direção, pois nosso objeto ou meta está dentro de nós e conosco permanecerá onde quer que estejamos. Lindo, né? Pois todas essas exterioridades pertencem ao mundo fenomenal, e nós engatamos nosso carro à estrela eterna da nossa alma, oculta dentro de nós e guiando-nos para si mesma. Isso é o que a yoga preparatória significa potencialmente, e pode realmente significar para quem empreende o trabalho com seriedade. Eu acho assim que Taibni foi muito, nossa, utilizou assim essas imagens, né? Pelo menos ficou assim na minha tela mental, essas imagens tão vivas, tão bonitas, né? Do que é isso, do que é capaz, por que a gente deve seguir esse caminho agora, hoje? Porque ele, pelo menos esse capítulo aqui é um capítulo, acho que motivador. Por que a gente tem que fazer isso, né? Trabalhar
trabalhar a gente mesmo, né? Ir para esse caminho do yoga, quer dizer, na verdade, não é só o caminho do yoga, mas é o caminho da sabedoria, né? Yoga, a filosofia do yoga é uma delas, né? Esta filosofia do yoga supõe-se ser derivada da filosofia Sankhya, um dos 6 maiores sistemas da filosofia hindu. Aí eu pesquisei aqui, né, na internet, essas 6 filosofias, mas eu acho que não é algo que a gente precisa aqui parar para ficar falando, né, dessas 6, mas são 6 escolas de filosofia, né, sendo que a Sankhya, eu acho que é a primeira, me parece, né, e é uma das maiores. Porque aí aqui ele vai falar que... Eu estou olhando no seu áudio. Ai, gente, agora eu não sei o que eu faço, deixa eu ver. Tá falhando muito? Não, agora voltou. Deu uma falhadinha nos 10 segundos só e voltou. Ah, tá. Bom, mas então ele está falando aqui das escolas, né, de filosofia da Índia, né, hindu, e que fala da Sankhya. Eu dei uma pesquisada na internet, né, vi quais são essas 6, mas eu acho que não é algo para a gente ficar comentando aqui agora, né, só para saber que existem essas 6 grandes escolas de filosofia hinduísta, né? E daí fala que a filosofia do yoga parece ser derivada, né, da Sankhya, mas aí aqui tem uma discussão se seria mesmo, se não seria, né, por questões acadêmicas, que eu acho que aqui não é o que importa muito para a gente, só saber que está relacionada essa filosofia do yoga com essa escola de filosofia que chama Sankhya, mas que não se tem ainda, isso não é uma verdade para todos, né? Algo que ainda se estuda. Aí no finalzinho aí, deixa eu ver aqui, onde que está. Aí na página 249, primeiro parágrafo, aí vai falar, tentemos agora obter uma ideia geral e clara acerca da filosofia na qual se baseia a técnica iógica de Patanjali. Esta filosofia está delineada no capítulo 2º, passo a passo, no Sutra 26. Nos Sutras 26, do 3º ao 28º. Aí ele está falando assim que a filosofia começa com problemas das misérias, está explicando por que a gente deve estudar, né? Deve praticar, nos colocar nesse caminho. A filosofia começa com o problema das misérias, limitações e ilusões, em que estão envolvidos todos os seres humanos, com poucas exceções. O Sutra resume este fato patente na vida humana, que o Sutra que resume é o número 15 do capítulo 2. Em tradução livre, assim pode ser expresso: para aqueles que desenvolveram o discernimento, tudo é miséria, devido às dores resultantes de mudanças, ansiedades e tendências, bem como aos conflitos entre as tendências naturais que um homem encontra em sua natureza e aos pensamentos e desejos predominantes em certo lapso de tempo. Então, vamos observar essa explicação dele, porque ele fez esse destaque. Então, só um minutinho. Olha só que interessante. O time ele tá, eu achei assim brilhante esse capítulo, porque realmente é aquele assim de palestrante motivacional, sabe? Como nos colocar nesse caminho do yoga e não desistir. Olha que bonito, então, esse sutra número 15 do capítulo número 2.
De acordo com o meu texto aqui, que eu também tenho um texto aqui sobre sutras, tá? Eu vou ler como está escrito aqui. Para aqueles que têm... Peraí, só um minutinho. Para aqueles que têm sabedoria, tudo é sofrimento, pois o sofrer resulta em dor. E samskara, assim como todas as modificações nos gunas são opostas umas às outras. Então, esse meu professor na Índia, indiano, né, na hora que ele estava comentando sobre esse sutra, então ele estava, achei bem interessante, eu gostaria de trazer essa explicação, mais do que o Time fala aqui, que também já é está bem esclarecido, mas que para uma pessoa que está para um yogi ou um sábio, tá? Porque yoga é como quando fala de um sábio que está nesse caminho do yoga, mas uma pessoa que é sábia se chama, como ele dá um nome? Vivekananda. Depois eu vou procurar para vocês, porque mesmo que não esteja nesse caminho do yoga, tá? Mas Vivekana, não sei muito bem como fala. Então, yoga, a gente fala quem está nesse caminho do yoga, mas um sábio, tá? Ele sabe que tudo é sofrimento. Um café me traz felicidade. Ai, adoro tomar um café. Aí não tem café. Aí alguém faz uma coisa ruim para mim, uma coisa que eu acho que é ruim para mim. Aí eu fico triste. Então, eu fico identificada, eu me identifico, a minha mente vai ficar identificada com essas situações, essas coisas que acontecem na minha vida. Se fulano fez isso comigo, ai, que maravilha! Mas se o mesmo fulano no dia seguinte fez uma outra coisa, fiquei triste. Sabe, isso tudo na nossa vida, até mesmo aquilo que nós nos identificamos que é considerado um caminho correto. Por exemplo, eu sou vegetariano. Sabe, até essas coisas, sabe? Porque se a gente se identifica com isso e amanhã eu só tenho carne para comer, por exemplo, eu vou numa festa e tal, e sabe, a gente tem que comer, isso é um lapidar, é a gente não se identificar com essas coisas. Se vem um cheiro de orégano aqui, eu já penso em pizza, oba, fico feliz. E o yoga é cessar as modificações da mente. Então, por isso que ele coloca esse sutra número 15 aqui. Para aqueles que desenvolveram o discernimento, tudo é miséria, devido às dores resultantes das mudanças, ansiedades e tendência. Até aquilo que é bom para a gente, uma hora pode ficar ruim no momento de falta, ou quando a gente muda a nossa percepção, o que era bom já não é mais. E o caminho do yoga é cessar essas modificações da mente. Porque isso leva ao sofrimento. É a gente desidentificar dessas coisas. Se tem café é bom, se não tem é ruim. Então, ele conta uma passagem muito interessante, que é de um mestre na Índia que está comendo frango. Está no ashram, né? E aí os discípulos dele vendo ele assim, comendo frango. Aí ele fala assim, mestre, mas você comendo frango? Ele, mestre, isso é frango? Não sabia. Não sabia, não importa, entendeu? Não importa, ele não sabia. E é legal da ideia do frango, porque esse frango é realmente, né, uma coisa que a gente... Às vezes eu não sei o que é frango, né? Eu sou vegetariana, você vai num restaurante vegetariano, carne de... a jaca, né, parece frango, né? Então é interessante. Não é porque eu vou comer frango que eu vou, então, ficar triste. Claro, eu não vou comer, Raquel, não vou comer, eu não como, por questões de saúde, tem as questões do guna, eu acho que a gente não precisa, né? Sofrimento, eu me relaciono com essas ideias, esses meus princípios, esses são meus valores.
mas eu não posso me identificar se a pessoa não come, essa é uma pessoa ruim. Bom, e aí, acho que, gente, já estou quase, já está quase chegando o horário, né, de terminar, meu Deus. Aí, vamos lá. Aí a pergunta que surge em seguida é: aceitando-se que toda vida humana seja de miséria, é possível evitá-la ou nos livrarmos dela? A resposta à pergunta é absolutamente clara, inequívoca e enfática. Então, o Sutra 16, do capítulo 2, ele diz: a miséria que ainda não chegou pode e deve ser evitada. Eis a resposta que uma verdadeira filosofia de vida deve dar, que uma verdadeira filosofia de vida deve dar. Qual é a atitude de uma filosofia que indica as misérias e limitações da vida e não oferece uma solução, esperança da libertação dessas misérias? Então, o yoga, esses sutras, eles vêm ajudar a gente a se fazer essa autocultura, lapidar-se, né? E dizer, mesmo se você tem a sua vida já muito boa, não tem sofrimento, você não sabe o que te espera, porque se a gente nasce, a gente tem karma. Né? Então, a gente deve se preparar para esse caminho, deve praticar o yoga. Por quê? Porque a gente não sabe o que nos espera amanhã. Né? Aí tem uma nota aqui, que vou ler para vocês. O sofrimento passado já passou. O sofrimento presente está sendo enfrentado para que possamos evitar somente os sofrimentos futuros. Então, o sofrimento passado já passou, o sofrimento presente está sendo enfrentado para que possamos evitar somente os sofrimentos futuros. Então, é porque a gente não deve se colocar nesse caminho. Aí aqui vai falar dos sofrimentos, né? A filosofia da yoga adota a última solução, indo à causa, né? Não é um tratamento paliativo, ela vai direto na causa, a raiz dos sofrimentos e limitações humanos, e sugerindo remédio. Eu não sei aonde que está, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas acho que já está no final, já está na 250. Né? A análise da causa do sofrimento e sugerindo um remédio que remove a causa do mal completa e definitivamente. A análise da causa do sofrimento é dada na teoria dos kleshas, que forma uma cadeia de causas e efeitos com 5 elos. E aí estes são a avidya, ou ignorância primordial, asmita, ou identificação da pura consciência, que é livre, autossuficiente e autoeficiente, com a parafernália, através da qual a consciência se manifesta. Quer dizer, a minha pura consciência está identificada com essas coisas da matéria, com o livro que eu estou vendo, que eu estou lendo, com vocês, com o que eu estou comendo, né? Me identifico. E aí a gente vai produzindo sanskaras. E aí a gente não fica preso. O terceiro e o quarto elo são raga e divesa, não sei falar essa palavra aqui, que significam atração e repulsão das várias espécies que resultam da identificação da consciência e seus veículos e ambiente. Por exemplo, eu gosto de café, então café me atrai. Não gosto de leite com chocolate, repulsa. Eu estou me identificando. A gente se identifica o tempo inteiro. As coisas sempre são boas ou ruins. As coisas não são o que são. A gente fica tentando se identificar, mas a verdade é que as coisas são exatamente o que elas são. Café é café. Um leite com chocolate é um leite com chocolate. É nós que criamos essas histórias. E aí a gente se identifica e a gente vai criando esses sanskaras. E o último elo é o efeito final dessa cadeia de causas e efeitos. Esse se chama abhinivesa, não sei ler, que quer dizer apego instintivo à vida mundana e a gozos corpóreos, e o medo de ser separado deles pela morte. Né? Imagina, ai meu Deus, como eu vou ficar sem meu café? Eu tomo café o dia inteiro, né?
Bom, e aí, chegando ao fim mesmo, né? Aí fala que assim, a causa realmente de todo é a ignorância, a avidia não é a ignorância na acepção comum do termo, nem mesmo a ignorância, como é considerada no sentido filosófico, é um termo técnico mesmo, que significa a falta de percepção da nossa verdadeira natureza. Devido a termos perdidos essa percepção da nossa verdadeira natureza, essa real natureza divina, que fomos envolvidos na manifestação. Aí aqui está falando, né, do princípio. Então, a avidia é, assim, a causa instrumental da involução da mônada na manifestação, que é o motivo pelo qual a gente está aqui, e que a gente nasce e vai renascendo. Eu acho que agora realmente já está terminando, tá? Eu só vou ler. Tá? É óbvio, então, que se a falta da percepção da nossa verdadeira natureza ou realidade é a causa real da nossa servidão subjetiva ou do nosso envolvimento na manifestação, então o único remédio real e permanente será a recuperação dessa percepção da realidade. Que ele está querendo dizer o seguinte, então, né, se a gente está aqui por causa desse envolvimento, né, a gente está aqui porque a gente se esqueceu dessa nossa verdadeira natureza, então esse remédio, o remédio só pode ser um, que é a gente voltar a essa nossa verdadeira essência, lembrarmos, termos essa percepção, nos conectarmos. E este é o elo, este é o elo seguinte na cadeia de raciocínio no qual se baseia a filosofia do yoga. Ela mostra que o efeito final, sob a forma de misérias na vida humana, tem por causa primária a perda da percepção da realidade e, consequentemente, o único meio de transcender as misérias da vida é reconquistar permanente e completamente a percepção da realidade. E é o que vai falar no Sutra 26. A ininterrupta prática da percepção do real é um meio de dispersão de avidya. Este não é o oferecimento de paliativos ou soluções temporárias, como faz a maioria das filosofias. E no 28 fala da prática dos exercícios componentes da yoga para a destruição da impureza nasce a iluminação espiritual, que desenvolve a percepção da realidade. Eu só vou ler aqui, acho que essa última aqui, que está em rosa, nem vou ler esse que está em amarelo, é o último parágrafo, mas aí vocês leem aí. A filosofia mostra, então, os meios que são naturalmente o reverso de todo o processo da involução e que termina com a mônada readquirindo a percepção de sua natureza real. Então, a ciência da yoga e somente a técnica pela qual isto pode ser feito sistemática e cientificamente, porque existe toda uma filosofia do yoga, né? Existe isso dado de presente assim para a gente, né? Tudo esmiuçado, né? Quer dizer, é uma filosofia e é ciência para a gente colocar na nossa vida, é um compilado perfeito, né? Desculpa, gente. 8h27. E aí Raquel, parabéns, foi muito bem. Ficou uma apresentação muito livre, solta, né? E foi muito bem, parabéns. Obrigado. Obrigada. Quer comentar, gente? Alguém, alguma coisa? Eu também achei perfeita a sua apresentação, tá? Tá muito bem. Nossa, deu aqui para abrir um leque. Nossa, maravilhosa. Como que a gente vai, assim, né? Superando, né, Raquel? Isso. Nossa. Muito bom. Mas parabéns. Nossa, para mim, iluminou. Deixa eu ver.
A Dilma está colocando aqui. Esta percepção... Você não quer falar não, Dilma? Tá. Esta percepção da nossa ignorância, de todos nós, novamente nos nivela, que estamos todos perdidos, mesmo cada um em seu estágio. O autor conseguiu colocar nossa ilusão e, ao mesmo tempo, nos animou da possibilidade de encontrar a realidade um dia. Lindo. Exatamente isso. O que eu mais gostei nesse capítulo do Time foi assim, a motivação. Ele me deu essa vontade assim, de, nossa, não vou desistir. É aos poucos que se faz o caminho. Sabe o que eu vejo? O estudo em grupo, ele dá essa força também, porque é um movimento muito grande que você faz, entende? Toda ação tem uma reação. Então, você mexe com ideais, esses ideais, eles são muito grandes, eles são maiores que a nossa própria vida, né? Então, há um esforço muito grande. E com o grupo, isso te dá aquela... Entende? Nossa, Uma entendeu? energia, Isso, né? esse é o caminho. A gente precisa disso. Uhum. Hoje eu vejo a necessidade de ter o grupo, porque antigamente eu estudava muito sozinha. Então, eu ficava assim, eu queria conversar, não tinha ninguém que entendia, eu já tenho uma facilidade imensa, entendeu? Entende? Aí eu tenho que me segurar, entende? Porque eu vou à toa. Então, tem que estar sempre ali. Não vou mesmo, sabe? Voa. Aí você imagina esse bebê. Falou sério, né, gente? Talvez uma dica, né, pessoal? O capítulo apresenta aquela história da gente ser reativo, né? Esse corpo astral que a gente tem, ele é muito reativo. Ele age com gosto e não gosta o tempo todo. E a gente vê aí na internet, nos locais que a gente frequenta, o curtiu, que é positivo, e o não curtiu, que é negativo. Isso é um corpo astral reativo que faz isso. Talvez você deveria equilibrar isso e funcionar num corpo astral que, se eu vou numa festa, sou convidado para uma festa que teoricamente é ok, ou se eu sou convidado a cuidar de um parente, eu tenho que me deslocar para a casa do parente e dormir lá com ele, que ele está doente, eu tenho que cuidar. Seria não tão ok eu reagir da mesma forma nas duas situações. É um treinamento diário para a gente fazer isso. A gente está acostumado a só fazer isso desde que a gente nasceu. Gosta ou não gosta. E a sugestão é o gosta ou não gosta, fique na mesma linha, com menos reação. Menos identificação, né? Sim. E... Porque senão eu só vou querer gostar das coisas boas e repeti-las o tempo todo. E a vida não é feita só disso. Né? O normal, né? Assim, não é natural que a gente siga todo o padrão montado. Mas para que a gente tenha essa percepção, a gente precisa do estudo. Eu, por exemplo, eu preciso dos estudos, entende? Para me encontrar. Claro que depois, com estudos, você vai tendo uma certa facilidade para você ter um raciocínio, entende? Para você mesmo saber fazer uma leitura ali interna e se situar e não ir, entende, por esses caminhos. Mas a necessidade do estudo, sim. Senão a gente repete, entendeu? A gente repete as mesmas coisas, nós fazemos as mesmas coisas e a gente fica nesse mesmo ciclo. Sair dessa bolha requer muito esforço. Irmãos, É já são possível. 8h32, podemos encerrar? Para a gente cumprir Ok, o nosso horário? Você faz a meditação final? Faço. Obrigada. Vou fazer o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que assim seja. Namastê.
Então, está encerrada a nossa reunião. Obrigada a todos. Espera aí, a Dilma colocou mais uma coisa aqui. Interessante também lembrarmos do amor. Ishvara Pranidhana. Isso nos salva. Então, vou